Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Varadouro, com Léo Carnevale, Bira Lourenço, preparação de ator Zaine Diniz e direção de Chicão Santos. Apoio: Companhia Miramundo Produções Artísticas, Núcleo de Arte e Educação do Teatro Arthur Azevedo, Grupo Grita e Grupo Quem Tem Boca é para Gritar. Este projeto foi selecionado pelo Programa Petrobras Distribuidora de Cultura 2013-2014. Vamos cuidar do meio ambiente. Preservar é preciso. Faça o descarte inteligente. A inspiração vem de tudo que é especial em nossas vidas. Nós nos inspiramos em você para criar o programa Petrobras Distribuidora de Cultura, porque a gente acredita que a arte emociona e transforma as pessoas. Desde 2009, levamos mais de 90 espetáculos para 120 municípios em todos os estados do Brasil, realizando um verdadeiro intercâmbio cultural. A gente falar um pouco desse processo e também da importância da gente estar aqui participando com todos os outros coletivos e também falar um pouco da nossa missão lá em Porto Velho, que a gente vem fazendo há algum tempo, em relação à formação de plateia, em relação a essa construção também dramatúrgica que a gente vem fazendo, de toda a pesquisa que envolve o nosso trabalho. Na verdade, o imaginário ele não se detém só especificamente a caixa, ao espetáculo de espaço fechado. Ele é um grupo que pesquisa também muito a rua. A gente tem um trabalho intenso na rua, né? E a gente tem feito lá alguns trabalhos assim grandes e de um tempo para cá também começamos a pesquisar esses espetáculo que vai para esses lugares que a gente chama o circuito alternativo, que não é aquele espetáculo do palco italiano, mas é um espetáculo que ocupa esses espaços, que são espaços também cheios de possibilidade. E o Varadouro é um processo que veio de uma pesquisa que nós ganhamos o rumo do Banco Itaú e fomos fazer a pesquisa junto com outro grupo sobre oralidade e cameloturgia, né? Cameloturgia é a arte do camelô de vender seus produtos, né? Usa toda aqueles bordões e ali encontramos ali uma fonte inspiradora também para fazer uma investigação teatral, que foi feito pelo grupo do Rio de Janeiro. E nós, o nosso foco ficou em cima da oralidade dos trabalhadores da Estrada de Ferro, né? Que eram 40 nacionalidades, que vieram para Porto Velho no início do século passado construir a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então, para vocês terem uma ideia do que isso representou em termos de oralidade, em termos também de um complicador na comunicação. Imagina, chinês, espanhol, alemão, americano, inglês. Quer dizer, gente do mundo inteiro. E essa comunicação, ela tinha quase que um lugar, como tem a cameloturgia também, né? É só a gente andar ali na Rua Grande, né? Rua Grande ali que a gente vê o que é a cameloturgia. E em determinado momento a gente fica sem entender nada, né? Porque não é para entender. Imagina isso. Então nós encontramos esse ponto, esse lugar para desenvolver essa pesquisa. E resultou nesse espetáculo chamado Varadouro. A gente já tem outro espetáculo também construído com base nessa pesquisa, que é a Ferrovia dos Invisíveis, narrativa do outro lado. E com esse trabalho a gente apresentou em São Paulo, depois apresentamos em Manaus e agora nós estamos fazendo essa circulação. Chicão e Bira, Léo, Zina, agradecer primeiramente por esse prêmio, e o espetáculo já é um prêmio até reconhecido mesmo por edital, mas um prêmio para a gente, assim, numa periferia em que dá para se notar que, de qualquer forma, há uma prática
do fazer teatral. Né? A gente tem três grupos aqui, companhias, ontem teve mais um. Então já se percebe que há também essa pluralidade também de qualquer forma artística. E é muito bom porque isso fortalece ou vem aguçar a possibilidade do próprio grupo, que tem um espaço como esse, eu não digo nem repensar, mas é pensar mais ainda, né? Nessa questão desse teatro de pesquisa, né? Nesse teatro que realmente está preocupado com, eu não diria nem a mudança, porque a mudança ela se dá todos os dias, né? Mas é com essa reflexão do fazer teatral realmente ainda como um compromisso social, como um compromisso de transformação e, por que não dizer, de revolução. A gente gostaria de ouvir de vocês, eu particularmente, era o compromisso de vocês assim, com o dia a dia do fazer teatral. Então, o que é? Porque a gente aqui tem tentado, mas a gente é dividido com uma série de outras coisas, né, do emprego, da família, coisas que vocês têm também. Mas o compromisso com o teatro, fazer necessariamente como se diz, para se chegar a um rendimento que eu quero não aqui pontuar, mas dizer assim do avanço que tem, né, Chicão, a partir do teatro. Eu me lembro muito, Chicão, do teatro que a gente fez nos anos 70, 80, preocupado com uma mensagem, preocupado em se discutir, né, o ambiente em que estava se vivendo, né, a história de Rondônia contada nesse espetáculo, no Varadouro, que é esse caminho, né, e esse caminho que a gente anda, né. A gente vai diferenciar que a gente tem um bairro que tem essa formação. A estrada de ferro está bem aí, passou por cima de nós, tu tá entendendo? Como um Varadouro mesmo, né, rasgando coisas que hoje a gente nem dialoga, né, com essa. Não, muito pelo contrário, a gente pensa que é desenvolvimento, né? E a gente não consegue dialogar nessa relação com os trilhos que passaram aí, com o ferro que vem por cima da gente, porque isso simbolicamente não é dizer que o ferro está, mas é a simbologia do progresso, do desenvolvimento que a gente coloca, e quando até na relação cultural a gente sente a falta e o descompromisso nesse sentido com a cultura como um todo. Eu queria saber um pouco como é a dinâmica do grupo, como é que o grupo trabalha, as horas de trabalho, se vocês trabalham em outro grupo, se o Léo, o Chicão, vocês desempenham outra tarefa além da atuação, da direção, da sonoplastia. Como é que é essa questão mais de gestão do grupo? Eu queria saber da construção dramatúrgica do texto. É bem claro as referências poéticas, né, que é perceptível do público dentro dessa construção. E eu queria saber de que forma vocês colocaram esse recurso na construção do texto, como foi a elaboração, já que o espetáculo ele tem de um olhar bem processual. Primeiro, com relação à questão da gestão, nós somos iguais, não tem diferença nenhuma. O que vocês fazem aqui, a gente faz lá também. É uma luta diária para tentar manter vivo esse coletivo, né? O Imaginário, recentemente, ele conseguiu uma sede que deu uma potência para a gente muito grande, porque um grupo sem sede é um grupo sem pai e sem mãe, e essa sede deu para a gente um lugar da possibilidade do encontro, não só com a gente mesmo de dentro do grupo, mas também para a gente desenvolver esses procedimentos, esses processos, e também receber companheiros. A gente tem uma presença lá no nosso Tapiri, a nossa sede chama-se Tapiri, a gente tem uma presença de vários grupos que vêm e contribuem nesse processo. A gente tem dificuldade na gestão financeira, que os recursos são minguados, né? A gente tem dificuldade na formação, apesar da gente ter uma escola livre de teatro que a gente mantém lá, é uma escola super livre mesmo. Então, a mesma dificuldade que vocês encontram aqui, a gente encontra lá. A gente tem que trabalhar em 2, 3 empregos para sobreviver, porque a gente não consegue ir para esse lugar da bilheteria, e também não é a nossa vocação ir para esse lugar, que isso é uma coisa importante a gente falar. Nós queremos fazer um teatro que seja um teatro que possibilita que as pessoas tenham acesso a esse direito dele,
que o teatro seja um direito social, e é um direito assegurado, a Constituição garante que a cultura é um direito do cidadão. Então, a gente se detém mais a formação de plateia, e nesse quesito eu acho que é muito importante. Há 8 anos nós estamos fazendo um trabalho que a gente verticaliza e horizontaliza todas as nossas ações. É no Rio, é na estrada, é nas escolas, em tudo quanto é lugar nós estamos fazendo ações para que a gente possa cada vez mais trazer as pessoas para o teatro. A gente tem conseguido em Porto Velho. Eu estava falando outro dia, eu acho que na reunião lá eu falei, a gente teve um momento de pânico em Porto Velho, a gente teve um momento muito difícil, porque a gente fazia um espetáculo e colocava 6 pessoas. E aí nós começamos a discutir o teatro que a gente fazia, o público e a cidade. E em 2013 a gente coloca 50 mil pessoas num anfiteatro que nós temos. Então quer dizer, e a gente tem que continuar, estava falando com a Michele hoje, a gente tem que continuar essa luta, a gente tem que lutar todo dia para fazer esse trabalho de formação, porque não adianta você ter o melhor espetáculo do mundo, que seja através da investigação, que seja através de qualquer processo, e você não ter o público ali te acompanhando, assistindo o trabalho que está fazendo, tá? Então, é um trabalho diário que exige da gente muito esforço. A gente tem trabalhado 24 horas com dedicação assim, ao teatro, a pesquisar, mas também fazer o trabalho de formação. Tanto dos nossos atores, né? Também da nossa plateia, porque é fundamental. E uma coisa, Gigi, que é importante, e a gente tem que lutar para isso acontecer, é desses circuitos. Você colocou uma coisa aí bacana. A gente não tem que estar centrado lá no centro, em 2 ou 3 teatros. A gente tem que mudar esse circuito. Eu acho que com essa vinda da gente aqui, trazendo um projeto patrocinado pela Petrobras, com recurso público do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, eu acho que abre essa possibilidade da gente começar a fazer uma discussão desses novos circuitos. A gente tem que trazer esse espetáculo para esses lugares. E eu não gosto de usar essa palavra periferia. Aqui eu estou no centro do mundo. Aqui é o centro, né? Aqui é o lugar cheio de possibilidades. Muito mais possibilidade aqui do que em qualquer outro lugar, né? Então, a gente tem que começar a discutir esses circuitos e buscar recursos para a gente fazer com a mesma qualidade que a gente faz num outro lugar, certo? Então, ter um equipamento de luz apropriado, ter um equipamento de som apropriado, dar condição para esse lugar ter um tratamento acústico, ter um tratamento desse som que vem de fora, então ter tudo isso. E isso bancado com dinheiro público, porque, que nem eu falei, o acesso à atividade cultural é um direito social de qualquer um, especialmente da pessoa que vive aqui no Anjo da Guarda. Eu queria perguntar para ele, para o manipulador, né, de sons, como que ele chegou nessa finalização, se ele passou por outros instrumentos, usou outros instrumentos até chegar a esses que a gente vê aqui, né? Eu tenho um trabalho, né, de percussão, eu desenvolvo uma pesquisa já há um bom tempo nessas questões voltada para objetos, né? Agora eu comecei tudo isso, foi pelo teatro. Como eu disse, em 86 eu passei por aqui com um grupo de teatro e sempre me emociono falar disso porque eu volto 26 anos depois e estou fazendo o que eu acreditava naquela época, e arte fazendo. E o teatro, eu não tenho um pé no teatro, tenho os 2 pés no teatro, né? E sou funcionário público, desenvolvo um trabalho na escola e a minha função na escola é essa. E eu tenho uma história, uma meta, sei lá, um objetivo que é desmistificar essa questão de que fazer música é algo, um dom divino, nascer um superdotado, etc. E mostrar para as pessoas a música que os cerca a todo instante, né? Essa coisa da paisagem sonora, né? Isso não é ideia minha, isso já tem uma galera que faz isso, o Schaefer, um canadense e tal. Eu faço uma sistematização, de repente, para usar essas técnicas todas que eu que fiz, né? A sistematização, mas a fundamentação isso já existe. Eu penso que tudo tem som, movimento, não acredito nisso, o movimento tem som e o teatro expressa isso de maneira grandiosa, que é considerada a arte maior do teatro. E a música, o som, esse é o mais acessível. E a ideia de que
de que o som isolado, isso é música. Eu acho que a grande música é essa que nos cerca a todo instante. Por vezes alguns sons desagradáveis, né? Mas se a gente prestar atenção, a gente tem muita música em torno disso. Por ser um canto de passarinho, uma revoada de arara do texto, isso não é música, eu não sei o que é, né? E o dia a dia é isso, assim, eu não consigo, não tem separado o músico, né, ou o percussionista, né, do teatro. Isso é muito, eu não consigo. Nem do dia a dia. Nem do dia a dia, né? Agora eu sou percussionista e agora eu sou ator. Acho que por ter começado pelo teatro, eu sempre me preocupei muito com essa questão da estética, até para um som, acho que surtir um efeito de aquele que você deseja, a maneira que você manipula o movimento, isso é teatral, né? Para mim tá muito ligado isso. Eu já venho nessa pesquisa há um bom tempo, com shows, digamos, musicais, formais, com a parceria com o Imaginário, com outros trabalhos de teatro. Agora em cena, esse é o primeiro, né? Em que tem um... Não, mas o outro era mais afastado. O outro eu fazia em off, né? Que era o universo feminino, então não deu certo a peruca, não, a barba ficou difícil tirar, aí ficava em off. Esse eu estou presente. Houve manipulação de vários objetos, tentamos várias coisas, suprimimos, e cada vez mais, sabe, a coisa você diz do enxugar também. Né? Existe, eu tenho uma técnica para chegar e para diminuir, para enxugar, mas acima de tudo a sensação, e aí daí vai, tudo tem a ver, de certa forma fica, como se fosse fácil, você vê um texto, a dramaturgia textual, a interpretação, e aí vem que sensação tudo isso me provoca, porque uma coisa eu leio o texto, eu tenho uma sensação. Com a interpretação que é dada pelo ator, aquilo vai me dar outras, ratificar algumas, retificar outras, etc. Aí eu parto disso, sabe, de uma maneira enxuta. Que som isso pode sabe? E aí entra uma coisa que eu acho legal, você vai limitando para o universo. A ideia foi trazer o máximo possível de instrumentos convencionais ou objetos desse universo em que se passa essa dramaturgia textual, né? O Ribeirinho, a História de Ferro, etc. Esse universo, né? Mas assim, o grande lance é os sons, que sensação. E aí a ideia somar, falar junto, contar essa história junto, contrapor, colorir de que forma, né? Contrastando e tal, ou somando. Mas buscando essas sensações, reforçando, sem competir, né? E saindo daquela questão da sonoplastia. A ideia, pode ser, não sei se chega até isso, mas a ideia que a gente tem é contar a história pela sonoridade. Aí observando a questão dos textos que tem, os valores, os conceitos, e aí buscando objetos e timbres que atendam a isso. Não existe um apelo do visual, da plástica do objeto, que por si só chama muita atenção. Mas primeiro o apelo é o sonoro. Isso me atendeu, beleza, aí compõe, né? Porque poderia colocar uma série de objetos exóticos e justificar assim, mas ninguém aqui estaria feliz com isso. Haveria uma certa mentira nisso, né? Então o apelo sonoro, o uso da bateia com as bolinhas de gude, né, peteca pra gente, esse apelo sonoro atendeu ao que de repente, e a gente conversa muito, né? Essa simplicidade e essa proximidade de todo o recurso que tu utiliza, que deu uma interação muito maior para quem está ouvindo e vendo. A gente sabe pela simplicidade e ela não interfere, ela não prejudica, pelo contrário, a direção escolheu muito bem. Então vocês escolhem muito bem quando colocam ela em cena, que tem esse material simples e com uma perfeição. Acompanha todo o ritmo do espetáculo, essa condução feita pelo Léo, na pegada dele, e acompanha com os instrumentos. Mas com uma simplicidade e uma proximidade, porque a gente olha, como tu falou, não tem nada exótico. E tu consegue tirar, tu consegue interferir muito bem, de maneira muito, muito boa, eu acho muito acertada. Viu, Chicão? A direção, aí tu vê o dedo do diretor, tu vê essa mexida nele, porque tu escolheu muito bem colocar o Chicão em cena, e o Léo, ele conduz de maneira maravilhosa, plástica, né? Eu quero agradecer vocês por terem ido na companhia.
Mais uma vez por estarem aqui, a gente está junto no nosso bairro. Como tu falou, é o centro do mundo. Em qualquer lugar que você vá, é o centro do mundo. Muito obrigado, Léo. Em primeiro lugar, né, dizer que nós nos sentimos também premiados, né, com um belíssimo espetáculo. O Grupo Grita, né, vocês estando aqui, a comunidade também foi presenteada com um belíssimo espetáculo. E complementando o que o Valdemir falou, mas o Igor, né? Assim, a questão do espetáculo foi belíssimo. O ator está de parabéns. A sonoplastia foi excelente que a gente percebia assim, como se fosse o outro, né? O sonoplasta estivesse ali no ator e a sonoplastia no ator e o ator na sonoplastia. Foi uma coisa fantástica. Eu consegui realmente viajar. Fazia muito tempo que eu acho que eu não via um espetáculo nesse sentido. A gente conseguia viajar na embarcação, através da sonoplastia, através do ator. Então foi encantador, foi belíssimo. E eu quero agradecer mesmo imensamente que vocês venham muito mais vezes, que vocês busquem, né, que tenham outras pesquisas, porque isso é um estímulo para a gente. Pessoas que nunca vieram ao teatro, aqui ao Grupo Grita, estiveram presentes nesses dias, né, nesses 3 dias, né, alunos também. Então foi formidável esse espetáculo. Parabéns. Eu sempre trabalho 2 termos. Ou eu pego o meu banquinho e saio de mansinho, ou eu tiro o chapéu. Para vocês eu tiro o chapéu. Muito obrigado pelo espetáculo. Vocês têm uma oficina que é o ator criador e a cena. Como é trabalhar o varadouro nessa oficina? Que eu acho que é fundamental a gente esclarecer uma coisa. O Imaginário, desde 2006, que o Imaginário vem pesquisando e trabalhando numa linha de trabalho, onde o ator é compositor das suas ações, certo? Onde o ator, ele é o carpinteiro dessa cena, o carpinteiro dessa ação dramatúrgica. E a felicidade desse trabalho é quando a gente encontra, por exemplo, no Bira, que vem pesquisando também de algum tempo, a mesma estrutura, né? Então aí funde-se 2 estruturas de pesquisa, que é da sonoridade e que são dramaturgias. Na verdade, todas as 2 são dramaturgias, mas são estruturas que se unem. Então isso é muito importante. E o Imaginário, ele tem trabalhado muito nesse caminho, que é da oralidade, das narrativas e das memórias, que termina quase numa coisa só. E na atuação, porque a gente não trabalha com interpretação, a gente trabalha com atuação, onde o ator, ele é dono das suas ações, certo? E aí vem uma coisa interessante, que ora ele é ator, ora ele é personagem e ora ele é narrador. Eu acho que fica bem claro nesse trabalho, no outro também, nos outros que nós temos também, fica muito claro isso. E aí juntando essas 2 estruturas, a dramaturgia sonora e a dramaturgia do ator, aí vira um negócio encantador. E a gente tem lutado e trabalhado para a gente chegar ao máximo possível do mais simples, que é complexo fazer o simples. É tão complexo. Vocês nem imaginam fazer o simples. A gente sofre em demasia para fazer o simples. É um processo que exige muito de cada um. Primeiro eu quero aproveitar publicamente para agradecer a essa família aqui que me acolheu em 2010, porque eu entro nesse grupo apenas como 2010. Cada vez eu me sinto mais dentro desse grupo a partir de 2010, quando nós nos conhecemos. Até as cachorras me amam. As cachorras que não se dão com ninguém se rendem para mim, barriga para cima. Ninguém. Não se dá contigo, mas comigo se dá. Eu entro lá, a cachorra deita. Cachorra braba, pastor alemão.
E aí agradecer, cara, porque é um processo, tem sido uma construção, um caminho, um encontro, foi um encontro muito frutífero em relação a tudo. Em relação a esse espetáculo que está nascendo, essa aqui é a 4, 5, 6, sétima apresentação desse espetáculo, é um bebê ainda, né? E é muito, tudo que acontece aqui é muito por causa desse grupo todo aqui, né? Porque me deu a total liberdade, né? Como ele fala sobre a composição do ator, de falar, de fazer, de acontecer, né? Nós éramos 5 no primeiro momento da pesquisa, viajando de barco, saindo de Porto Velho até Manaus. Só um resistiu. E foi maneiro, porque aqui a construção, depois do processo, quando a gente, né, viajou em 2010, foram 30 dias num barco, saindo de Porto Velho a Manaus, pesquisando em cada comunidade. Estávamos também fazendo teatro em cada comunidade, mas ao mesmo tempo pesquisando. Isso que virou esse trabalho, que teve muitas fases, né? E, como a gente falou, fomos lá no túmulo do Barão Abelha, que seria um dos personagens também do nosso trabalho. Essa criatura foi mexer no túmulo do cara, já foi picado por um escorpião, entendeu? Mas não morri, tá? É. Fomos fazer pesquisas em cemitérios para poder ver que figuras eram essas que construíram essa floresta, né, que construíram essa estrada de ferro, que construíram um Brasil, que interiorizaram. O Brasil só é grande por causa, né, desses bandeirantes, dos homens que vieram depois. A construção da estrada de ferro começa no século XIX, com Dom Pedro II ainda no poder, a ideia da construção da estrada de ferro, né? Então é uma história longa, que vinda de alemães, vinda de árabes, chineses, japoneses, entendeu? E a gente ia nos cemitérios, conversava com as pessoas, porque no cemitério a gente encontrou, por exemplo, lápides escritas em árabes e escritas em português. Por quê? Em alemão e em português, marcando ali a presença da vinda dessas pessoas. Foi massa. Lugares que a gente encontrava 30 famílias, né? E a presença marcante sempre desse brasileiro novo, né? Misturado com negro, índio, branco, alemão. E aí é o processo de pesquisa textual, ele tem muita coisa pessoal minha. Quando eu falo da mãe e do pai, são os meus, é a minha mãe e meu pai. Mas é também a minha mãe e meu pai, e a mãe, acho que o pai, mãe e pai de muita gente que está aqui, e dessas pessoas todas que a gente encontrou. Tem coisas do Rei Lear, você vai encontrar textos do Shakespeare, da Bíblia. A vereda dos retos é bem plana. Isso é da Bíblia. A pesquisa textual passou por todo um processo, que passou por essa pesquisa que saiu de barco, onde o Chicão, no primeiro dia de saída, deu um caderno para cada um dos 5, e falou assim, ó, para vocês escreverem. E toda noite eu me propus a escrever, ou a todo momento que me dava alguma coisa, eu escrevia alguma coisa nesse caderno. Eu tenho esse caderno até hoje guardado lá comigo. Então é uma mistura, que tem uma mistura minha, uma mistura desses autores todos, uma mistura da gente toda, essa troca com o Bira. E cada vez mais, na verdade, eu começo a perceber que não é uma dramaturgia sonora, não é uma dramaturgia do ator, não, é uma dramaturgia da cena, que cria esse lugar, né? Cada vez mais eu e o Bira, a gente se olha em cena. Isso é fantástico. Ontem o próprio Jurandir também me perguntou se eu olho para as pessoas. Eu olho para cada um, eu vejo... Eu olho no olho de cada um, eu falo para cada um, porque eu gosto, teatro para mim é essa comunhão, não tem porquê essa coisa de ficar, aí vai da minha experiência, né, de troca com as pessoas. Eu quero olhar no olho, quero ver qual é a reação dela. Para mim vocês são tão protagonistas, o público é tão protagonista quanto eu, e essa troca me alimenta, essa troca faz de mim, faz eu crescer em cena, faz eu poder respirar junto com vocês, quando eu vejo vocês respirando junto comigo. Depois de todo o processo que eles passaram, dessa vivência e dessa pesquisa, e fica muito mais fácil quando a gente vai para a sala de ensaio de estar fazendo esse trabalho de preparação de ator. Porque o ator já vem não só com o texto decorado, mas vem impregnado no seu corpo também, tudo que eles passaram durante esse outro projeto que eles fizeram da Caravana sobre as Águas. Então a pesquisa,
que a gente estava, e até para entrar nessa família tem que ser meio louco mesmo, porque apesar da gente ter a nossa sede, ter um espaço maravilhoso para a gente trabalhar, nós temos trabalhado assim das 10 até 1 da manhã, meia-noite, 2 horas, porque a gente tem que correr atrás de matar outros leões durante o dia. Trabalhar muito, fazer hora extra para poder viajar quando tem as viagens e tal. Então a gente tem que se desdobrar bastante. E aí quando chega para fazer então esses ensaios, a nossa preparação de ator é toda assim mais de noite, a partir das 10, sem hora para terminar. E o Léo, assim, foi muito bacana trabalhar com ele, porque ele é muito, assim, disposto, se entrega e oferece possibilidades. Então, o ator criador, aquele que vai e oferece, propõe, para isso precisa ter uma bagagem, precisa ter vivência. Então, assim, foi super bacana fazer esse trabalho contigo, Léo. E que a gente continue por aí. Só também falar uma outra questão que é fundamental, que a gente percebe que nos últimos anos a gente teve uma abertura muito grande de possibilidade da gente desenvolver trabalhos, né? Eu estava aqui conversando até aqui no Grita e falando assim, poxa, vocês estão na hora de fazer um trabalho de residência com outros diretores, né? Porque o que o Galpão fez, por exemplo, foi isso, de levar novos diretores, porque isso também dá um open no trabalho da gente. Porque muitas vezes a gente fica no lugar da gente e a gente não vê a grandiosidade que é o nosso trabalho. Por exemplo, em qualquer lugar do mundo, gente, qualquer lugar do mundo, qualquer grupo gostaria de ter um espaço desse aqui. E muitas vezes o grupo aí fica muito tempo trabalhando e tal, ele dá meio que uma acalmada e esquece que isso aqui é cheio de possibilidades, né? Então, qualquer lugar do mundo, e eu falo isso, é um exemplo que nós estávamos no Acre, e nós fomos lá num espaço que tem lá que o governo do estado fez, que era um lugar onde secava castanha, e fazia o processo de castanha, e foi construído lá um centro de arte chamado João Donato. As cadeiras todas andam, usina das artes João Donato. As cadeiras andam, tudo move. É um negócio. Aí tinha uma francesa, que a gente estava fazendo uma oficina sobre Molière, e ela falou assim, gente, na Europa não tem um espaço desse. Na Europa não tem um espaço desse. E o pessoal lá reclamando em Rio Branco que não tinha espaço, não sei o que, aquela coisa toda, de estar sempre reclamando, né? E aí ele falou assim, caramba! E ela falando, caramba, na França não tem isso, eu ando a Europa toda, não tem um espaço desse, que a plateia se movimenta, que o palco se movimenta, cheio de possibilidade. Aquela novela não, a minissérie Amazônia, foi toda feita lá. Eles têm 40 estúdios. Olha que loucura, gente. Dentro do espaço onde era secada a castanha. Então, assim, esse espaço aqui, ele é fantástico. Eu só tenho outro espaço, três espaços igual a esse, que é o Teatro de Arena, que quando eu conheci, porque eu conhecia por memória, ou por ler os livros, ou por depoimento, aí quando eu fui conhecer o Teatro de Arena, em São Paulo, que é o berço do teatro brasileiro, é desse tamanho aqui, gente, ou talvez menor, é menor do que isso aqui. Eu me espantei, porque eu falei assim, eu pensei que era um monstro sagrado aquele negócio de falar arena, que ali passou todo mundo do teatro brasileiro. Aí, caraca, isso aqui que é uma arena? É 3 arquibancadazinhas e um negocinho pequenininho, menor do que isso aqui. E aí eu chego aqui, a gente chega aqui no Anjo da Guarda, encontra um espaço desse aqui que é um gigante. Um espaço desse aqui, cheio de possibilidades. Então é bom a gente enxergar, olhar para dentro da gente mesmo e enxergar o que nós temos de valor. Porque senão a gente passa desapercebido dessa vida. Aí a gente começa a fazer referência ao outro e esquece da gente. Então eu queria deixar isso bem registrado, porque isso é uma coisa maravilhosa. E quando a gente começa a fazer as trocas elas são fundamentais. E lá na oficina também eu falei, que não é uma fala minha, mas é uma fala do seu Hilo, que é o seguinte: coletivo forte
indivíduo forte. Não adianta você querer ser forte se o coletivo não é forte. Não adianta, gente. Você não, se o ator quiser se esforçar aqui, se matar para fazer o espetáculo, ele vai se matar para fazer o espetáculo. Eu estou na posição agora, depois dos meus 50 anos, de ficar assistindo, vendo ele se matar. Porque não é esse esforço que nós temos que fazer. Nós temos que lutar para ter um coletivo forte. É a manipulação do som ser forte, é a produção ser forte, é quem está vindo ser forte, é a luz ser forte, é a plateia ser forte, é os nossos amigos que estão aqui ser forte. Quanto mais os grupos aqui do Anjo da Guarda de São Luís forem fortes, mais o imaginário fica forte, mais o Bira fica forte, mais Léo fica forte, mais Zaine fica forte, mais todo mundo fica forte. Hoje eu estava vendo lá no hotel e saindo, falei assim, caraca, eu preciso falar isso. Porque a gente questiona o esporte, questiona a cultura, tal. Mas lá hoje no hotel, por exemplo, o grande número de pessoas que estavam lá era do esporte e da cultura. Dando renda, gerando economia para eles. Olha como nós somos importantes. Né? Porque tinha outros grupos lá também, tem outras pessoas da área de música, tem um time de futebol lá. Como está gerando renda isso? Então a gente tem que começar a falar dessas coisas. Eu estava aqui conversando com a rádio com seu pai, falei com ele, eu falei assim, qual é o alcance da rádio? Ele falou, não, pega lá o centro, eu tinha falado isso contigo ontem com o Gigi. Falei, qual é o alcance da rádio? Ele falou, não, chega aí a 250 mil pessoas, mas não dá tudo isso. Vamos botar aí umas 70 mil pessoas. Eu falei, caramba, olha, nós ganhamos uma mídia, que é chamada mídia espontânea, para 70 mil pessoas. A gente tem que colocar isso no relatório, tem que dizer isso. Olha, nós viemos no Anjo da Guarda, nós... Mas a rádio atingia mais ou menos 50. Mas ele falou assim, ele já projetou para mais 70 mil. A rádio universitária, que chega muito mais a mais de 150 mil pessoas. A gente tem que colocar isso, porque isso não é só o teatro que nós estamos fazendo nesse lugar, mas é o movimento. Gente, está sendo tão importante a gente estar aqui em São Luís fazendo esse trabalho, que a gente está movimentando a energia. A inspiração vem de tudo que é especial em nossas vidas. Nós nos inspiramos em você para criar o programa Petrobras Distribuidora de Cultura, porque a gente acredita que a arte emociona e transforma as pessoas. Desde 2009, levamos mais de 90 espetáculos para 120 municípios em todos os estados do Brasil, realizando um verdadeiro intercâmbio cultural.